O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa, abordaremos o capítulo 9, A Luz Segue Sempre. E suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Lucas, capítulo 24, versículo 11. Iniciemos com a leitura do tema nas palavras de Emmanuel. Aspas para Emmanuel. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. Muito bem, Regina, passamos então aos nossos comentários iniciais. Ao nos encontrarmos no corpo físico, somos ainda envolvidos pelos deleites da ressurreição, como cita Emmanuel, deixando-nos frequentemente impressionados e perplexos. Por não compreendermos ainda o sentido mais profundo e essencial da existência humana, essa busca da grandeza divina dentro de nós, temos turvado a visão diante do que nos parece ser tão somente sobrenatural ou fantástico. Estudantes da doutrina espírita já sabemos que não existe o sobrenatural, que na realidade tudo é natural. E já sabemos igualmente que tudo está no controle do plano maior das leis divinas, das leis de Deus. Dizer que algo é sobrenatural é dizer que está fugindo à lei da criação. Não seria isso mesmo, Martinha? Paulo, Regina e amigos estudantes, a ressurreição, sim, Paulo, do Cristo, este ser de luz, apresentou-se à humanidade em perispírito, não em matéria, a qual habitou por um longo tempo, podemos dizer aqui. E dada a divindade deste ser, em determinado momento se apresenta para Tomé, que o toca, pois seu perispírito se materializou ao ponto de poder ser tocado. Então, meus amigos, tudo está na lei. Por isso, tudo pode ser explicado com lógica e também com razão. Até 1857, quando Kardec nos apresenta o primeiro livro da grande codificação, tudo era tratado de forma sobrenatural. Pois é, Martinha, parte do véu então nesse momento foi levantado, oferecendo a todos o que em outros tempos nem chegou a ser compreendido, porque a humanidade não estava pronta, não é isso? É isso mesmo, Paulo. Que maravilha para nós hoje podermos ter estas obras à disposição. Porque todas as explicações científicas, filosóficas e religiosas estão envoltas em valores éticos morais, mostrando a cada um de nós que nenhuma lei foi derrocada, ou seja, destruída pelo nosso Mestre Jesus. Pelo contrário, meus amigos, foram-nas todas apresentadas por Ele, em cada momento de sua passagem na Terra. Em cada momento houve uma mensagem sublimada. E Martinha, por essas mensagens sublimadas, podemos entender terem sido lições. Essas lições que vieram para purificar os corações e as mentes, que traziam em si a força para separar o joio do trigo, que buscavam clarear as verdadeiras intenções e interesses contidos nas leis dos homens. Enfim, as palavras do Mestre vieram reverenciar a necessidade de construirmos na Terra uma existência baseada na retidão moral, na justiça, na fraternidade e no amor. Todas essas virtudes e tantas outras foram sementes que foram semeadas entre todos os homens, filhos do mesmo e amoroso Pai. Continuamos com a fala de Emmanuel, ao nos dizer: as mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar
para a averiguação da verdade. Passamos então para os comentários do nosso núcleo de estudos. Em relação a esta frase que você acaba de nos trazer, Martinha, achei bastante interessante a figura do Pedro. O Pedro como um desses sucessores que as mulheres devotadas vão em romaria buscar no túmulo do Mestre. Obviamente, não encontrando o Mestre, há também outros sucessores. Pedro, por exemplo, é uma das pedras angulares da doutrina ou do cristianismo, né? Fundador da Casa do Caminho, não é isso? Casa do Caminho. Assim, o que o texto aí, a citação de Manuel nos traz, é que existem outros Pedros, pessoas do povo, pessoas comuns, como qualquer uma que estuda e queira levar à frente as palavras do Mestre, a própria doutrina. Não seria isso? Isso, Paulo, porque Pedro era um homem simples do povo e venceu, nós sabemos, é uma referência também para nós, como tu disseste, e Emmanuel ressalta então que nós podemos ser estes Pedros, se nós buscarmos o Evangelho e seguir a luz do Mestre Jesus, porque dificuldades nós conhecemos, ele teve muitas, hoje os tempos são outros, então nós podemos sim, ainda hoje ser uma referência. E que não nos percamos, né? Porque Emmanuel se refere que são muito raros os Pedros, né? Então, que possamos ser Pedros, levando a palavra de Jesus, o seu Evangelho, a tantos corações que estão perdidos pelo caminho. E em relação, então, a sermos Pedros ou não, ou sermos tão simples quanto Pedro, não tão iluminados como Jesus, temos uma passagem aqui do livro A Gênese, no capítulo 15, item 2, com o subtítulo Superioridade da Natureza de Jesus, não é, Martinha? Isso, Paulo. Essa bela passagem, então, nos diz o seguinte: pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Reforço que esta passagem está na Gênese, como Paulo citou, lá no capítulo 15, no item 2. Ela é um pouco mais longa, deixamos aqui o convite para quem quiser ir lá continuar esta bela leitura. E por falar em convite, vejamos que o Mestre Jesus também convida a todos para revermos os valores que até então acreditavam-se serem a verdade. Apresentou o Evangelho, contou histórias de profunda revelação, falou das boas novas, mas a humanidade ainda não compreendeu como deveria a totalidade de suas lições, assim como nem a ele ainda hoje muitos o compreendem. Chega-nos então a toda a humanidade o Consolador prometido, a doutrina espírita, convidando-nos para a fé raciocinada, alicerçada na ciência, na filosofia e na religião. Então veja, Paulo, que a humanidade ainda precisou de 18 séculos e meio para atingir a exigida capacidade intelectual e mesmo de desenvolvimento moral e ainda minimamente humanitário, para que só então o Consolador prometido por Jesus viesse trazer à tona aquelas mesmas e inalteradas lições. Amigos, quero contribuir também dizendo que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no item 5, com o subtítulo O Poder da Fé, nós temos uma passagem onde o Mestre Jesus respondeu, aspas, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20. Esse relato destaca o poder da fé,
como um elemento essencial para a realização de curas, da superação de dificuldades e de conquistas espirituais. Jesus repreende a incredulidade daqueles que não conseguiram expulsar o demônio, enfatizando que mesmo uma fé pequena, como a de um grão de mostarda, pode mover montanhas. Pois é, Regina, isso ilustra então a importância da confiança absoluta que devemos ter em Deus e na capacidade também que temos de realizar o que nos pode parecer impossível. O Mestre Jesus sempre elevando a nossa capacidade. E o Evangelho dele está aí, para que nós, então, nos agarremos e sigamos interpretando, levando para as nossas vidas. As palavras de Jesus e o próprio Evangelho são sempre um estímulo à nossa evolução em todos os sentidos, não é isso? Mas não podemos interpretar ao pé da letra. Temos que entender a profundidade que a mensagem de Jesus nos traz. Daí mais uma característica essencial da doutrina espírita, a requisição de muitos estudos. E a bibliografia é bastante vasta, né? As respostas estão todas lá. Isso aí, meu amigo. Então, continuando com Emmanuel, que nos diz: em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na Terra, tanto quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nossos comentários, então, aqui do Núcleo de Estudos Vinha de Luz, diz o seguinte: Emmanuel, meus amigos, nos lembra que a mediunidade esteve presente na humanidade desde há muito, ou seja, sempre existiram médiuns. Todos os profetas do Velho Testamento, as pitonisas, Moisés, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e tantos outros que passaram por esta terra e tantos outros que ainda virão. Lembrando que a mediunidade se encontra em todas as religiões e não é patrimônio do Espiritismo. E você veja, Martinha, que foi graças à mediunidade que foi oportunizado a Kardec a sistematização de toda uma doutrina. É isso? Olha a contribuição desse aspecto, né, vamos dizer assim, da alma humana, da alma do espírito encarnado, né, oportunizando esse contato entre os dois mundos. Isso, meus amigos. E a diferença é que o Espiritismo nos traz uma nova visão, então, nos apresentando as verdades eternas. E este convite, Paulo, então, de que nós entenderemos realmente essas verdades eternas à medida que nós buscarmos o estudo, os grupos, as leituras que edificam, como nós sempre falamos, que amparam e que vão clareando, então, o entendimento. Ou seja, na medida em que vamos nos voltando para as nossas necessidades íntimas e nos desapegando pouco a pouco das nossas necessidades externas, materiais, físicas. E não nos esquecendo, como você disse, Martinha, e tantos outros que ainda virão, muitos desses que ainda virão já estão retornando. Né? Nós que acreditamos na imortalidade da alma sabemos disso. E quero também dizer que no livro dos médiuns, por exemplo, este livro é todo baseado em uma ciência. Uma nova ciência trazida e comprovada por muitas explicações. E embora tenhamos também muitas outras obras, tais como O Consolador, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, O Invisível, de Leon Denis, e tantas outras, nos mostrando que a vida transcende a matéria, ou seja, que a vida continua e que a inteligência permanece porque é patrimônio do espírito e não do corpo. Também nos remetendo aos tempos recuados da história da humanidade, temos esta bela passagem de um texto de Emmanuel que diz: ao longo da história da humanidade, o Cristo enviou em diversos momentos seus prepostos para garantirem que a Boa Nova não fosse esquecida pelos homens. Desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea, enviou
pontualmente mensageiros do mais alto para gradualmente semearem ensinamentos junto à humanidade, abrindo campo no pensamento para uma nova forma de reflexão e preparando o terreno das ideias para o advento da terceira revelação. Terceira revelação, né? A própria doutrina espírita. E Regina e Martinha, vemos que foi então devido a uma distorção de interpretação do cristianismo primitivo por membros do alto clero em plena Idade Média e por interesses econômicos e políticos que mensageiros do alto reencarnaram com a missão de resgatar valores morais que estavam sendo corrompidos, procurando reconquistar então nas pessoas a fé abalada pelos abusos cometidos por essas autoridades religiosas que ostentavam indevidamente luxo e opulência, contrastando absurdamente com a penúria em que viviam as pessoas comuns, o povo. Atitudes que destoavam totalmente dos ensinamentos e preceitos do cristianismo pregados por Paulo de Tarso, quando dizia que a salvação era alcançada pela fé e não pelas obras definidas por uma convenção religiosa, como, por exemplo, dar esmolas à saída do templo, mas sim através de atos caritativos sinceros que amparassem os desvalidos vivendo em sofrimentos. Nós também temos nesta passagem que Emmanuel procura nos mostrar que muitos missionários, em nome do Cristo, procuravam direcionar suas ideias para que os homens não se afastassem dos primeiros mensageiros enviados pelo Mestre. Porque são inúmeros os personagens que passaram de forma anônima na história da humanidade, colaborando na construção de um conhecimento filosófico e científico que favorecesse direta e indiretamente o pensamento, para que um dia, então, Allan Kardec tivesse as condições propícias para receber e organizar a terceira revelação, ou, melhor dizendo, o Espiritismo. Amigos e ouvintes, esta luz que segue sempre, como nos diz Emmanuel, é a luz do Mestre Jesus. E a respeito desses vários personagens, lembramos das iniciais manifestações espirituais ocorridas nos Estados Unidos, com as irmãs Fox e com os irmãos Davenport, e em Paris, com as mesas girantes na primeira metade do século XIX. Tais manifestações acabaram por fornecer farto material para pesquisas e estudos que vieram embasar e legitimar o que estava prestes a acontecer quando o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, convidado pelo Sr. Fortier, presencia o fenômeno das mesas girantes que encantavam a sociedade parisiense. E diante de todos esses fenômenos, hoje temos a confirmação de que somos espíritos encarnados e que fomos convidados ao trabalho, ao conhecimento, com fé e razão. Exatamente, Regina. E Emmanuel continua a nos dizer, abre aspas, nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados em praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e até feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Fazemos aqui os nossos comentários. Emmanuel nos salienta que o passado foi muito mais brutal com aqueles que foram instrumentos da revelação da luz e que tentaram mostrá-la através da mediunidade e da preexistência do espírito. Também nos mostra que ainda hoje muitos são tidos como doentes e encarcerados em lugares para dementados ou tratados com fortes medicações. Mesmo assim, já está muito melhor se compararmos com as atrocidades cometidas no passado. Sem dúvida, Paulo, mas o esforço próprio de cada um ao longo dos tempos
tende a levar a humanidade a compreender plenamente as muitas revelações. Sendo esse processo irrefreável, meus amigos, o caminho inevitável para a evolução da criatura e também do planeta. É uma alegria para os nossos corações, estudantes da doutrina espírita, termos esta oportunidade de estudar Emmanuel, de compreender um pouquinho mais e sabermos que em um futuro todos nós estaremos envolvidos neste mesmo entendimento. O que nos acalenta, né? Acalenta. E como nos diz o próprio Evangelho, um espírito amigo, que hoje estamos melhores do que há 100 anos atrás. E, pois é, né, Martim, se nós já possuímos clareza suficiente e alguns entendimentos, devemos cada vez mais seguir essa rota de luz, esta luz que segue sempre e que nos é oferecida pela doutrina. Isso aí, Paulo, é como alerta Emmanuel, desapegar-nos, se for o caso, dos interesses inferiores e buscarmos as palavras das verdades imortais. E mais uma vez, amigos ouvintes, trago no livro Trilha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, um belo e profundo chamado para a vida plena, que nos diz o seguinte, aspas para Emmanuel: sempre que nos extraviamos dos caminhos do bem, indiscutivelmente a bússola nos auxiliará a solucionar os problemas de rumo, mas somente a luz nos doará os pormenores da estrada que nos cabe percorrer. Fechando aspas para essa linda mensagem de Emmanuel. Ou seja, a bússola esta seria então os ensinamentos contidos nas lições de Jesus e o contido então na sistematização da doutrina através da própria obra do Kardec. Só que tem um detalhe, você pode inclusive conhecer o rumo certo, só que somente a luz nos doará pormenores da estrada, ou seja, mesmo conhecendo, se não tivermos a luz, estaremos no caminho certo, mas tropeçando em pedras. Continuaremos tendo dificuldades de acerto, né? Então, é preciso ter o rumo certo e é preciso que esse rumo seja banhado de luz, ou seja, de pleno entendimento, aceitação e apreensão dessas correções. E continuando com Emmanuel, amigos, temos então que, entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Pois é, nossos comentários sobre isso, podemos dizer que as mesclas da sociedade, ou seja, a enorme variação de conhecimentos e entendimentos existentes entre os homens, fazem parte do estágio da humanidade, onde cada criatura encontra-se entregue às suas capacidades e vontades. Na maior parte das vezes, a fixação dos indivíduos às coisas materiais ou ao que seja efêmero coloca-os na posição de presas debilitadas e dominadas. É por isso, Paulo, que atentar para a evolução espiritual é condição essencial para nos libertarmos dos conceitos, das crenças e pensamentos equivocados, tornando-nos consequentemente mais lúcidos e menos apegados ao plano material, vivendo as experiências terrenas e desenvolvendo concomitantemente o nosso aprimoramento espiritual. Regina, ilustrando tua fala, trago um trecho muito interessante do livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, nos informando que quanto mais compreendermos, melhor e mais felizes seremos. Então, aspas para André Luiz. Conserve-se encorajado e confiante. A alegria serena em marcha uniforme é a norma ideal para atingir-se a meta colimada. Eleve anseios e esperanças, tentando sublimar emoções e cometimentos. Acima de tudo,
consolide no coração a certeza de que a revelação maior é aquela que nos preceitua o dever de procurar, com Jesus, a nossa libertação do mal. E em nosso próprio benefício, compreendamos a real posição do Mestre como excelso condutor do nosso mundo, em cujo infinito amor estamos construindo o reino de Deus em nós.